Kai praticou até o sol aparecer, só quando o sol apareceu que ele parou de treinar. Mesmo depois disso, não se sentiu cansado, mas sim mais vivo. Desde que ele se fundiu com esse esqueleto de ouro, sua força parecia disparar. Andar 20 milhas hoje nem sequer cansava, mesmo com o peso adicional do saco de arroz que ele não tinha se cansado. Foi só quando ele estava cultivando seu corpo temperado, que ele realmente se sentiu pressionado. Pensando sobre a prática daquela manhã, Kai não podia deixar de estremecer. Essa pressão era como o céu e a terra esmagando, horrível. Mas com atenção, pressão, vem o desenvolvimento. Sem pressão extrema, como você pode, possivelmente, avançar? Só então, seria um verdadeiro show de potencial de uma pessoa. E só então a sua força cresceria, passo a passo, cada vez mais quebrado, passado seus limites. Embora atualmente, mesmo depois de dar grandes quantidades de socos e chutes, Kai ainda não sentia qualquer fadiga. Se ele não se sente tenso, como ele pode forçar o seu potencial e melhorar? Isso fez as coisas ficarem mais difíceis, fazendo ficar deprimido. O esqueleto também lhe deu a recuperação extrema, tornando as habilidades básicas da escola inútil. Será que isso significa que ele só podia praticar por meia hora por dia ao nascer do sol? A luz do dia tinha cerca de 12 horas completas, e ainda assim ele só podia praticar por meia hora. O que ele faria o resto do tempo? Dormir? Isto era obviamente impossível. Kai imediatamente rejeitou a ideia. Distraidamente, Kai pensava sobre como ele deve treinar até a exaustão. Se alguém ouvisse isso, ele teria rido até a morte. Outros profissionais podem querer elevar-se mais fácil, mas Kai queria empurrar-se ao limite. No final, ele ainda não conseguia pensar em qualquer método bom. Embora o principal motivo era que Kai necessitava de elixires para ajudar a impulsionar a sua formação. Havia também outros métodos, mas no final, todos eles tinham uma coisa em comum: eles precisavam de dinheiro. Na Sky Tower, pontos de contribuição eram a moeda. Infelizmente, Kai era pobre e tinha apenas míseros 12 pontos. Após o arroz terminar de cozinhar, ele devorou algumas taças. Embora ele não tenha pratos, e ele só podia comer arroz branco, Kai estava muito satisfeito. Essa foi a única refeição nos últimos dias, o que o fez completo. Depois do jantar, ele não podia ir de trem, então ele foi para tomar um banho. Depois disso, ele deitou-se e foi para a cama. Continuar seu treinamento, não haveria nenhum resultado, então ele poderia muito bem tentar resolver esse problema. Considere as soluções, para acelerar a velocidade de trabalho. Depois de pensar por um tempo, ele de repente se lembrou: o livro preto. Uma das páginas tinha algo dentro, então Kai descobriu que as outras páginas teriam o mesmo. Então, se ele tinha força suficiente, ele poderia ler cada página. A primeira página contém o esqueleto de ouro, que também foi a causa de sua situação atual. Enquanto o segundo tratadas com os métodos de cultivar o corpo temperado com o esqueleto de ouro. No entanto, a terceira página permaneceu em branco. Ele já havia tentado decifrá-la, mas Kai concluiu que ele não era forte o suficiente ainda. Com a primeira e segunda páginas desbloqueado, Kai poderia começar a estudá-las. Mas, depois de meio-dia ele ainda não podia entendê-las. Até que ele acidentalmente virou-se para a terceira página e entrou em transe. Kai franziu a testa quando ele começou a ler a terceira página. Quase instantaneamente, inúmeras palavras de ouro começaram a aparecer na página e saltaram em sua mente. Em seguida, um pequeno redemoinho começou a aparecer no centro da página. A partir dele, surgiu um queimador de incenso antigo. Essa série de acontecimentos deixaram Kai em estado de choque, mas logo ele começou a se alegrar. Certo, que ele não rompeu a quarta etapa, esta manhã? Na noite passada, ele ainda estava na terceira fase, mas hoje ele está na quarta. Então é por isso que ele não podia acessar a terceira página antes?
Apesar de ter sido apenas um nível, ele ainda tinha dificultado a sua capacidade de compreender a terceira página. Depois que ele pensava sobre isso, Kayeg não podia deixar de sentir arrependimento. Se esta manhã ele houvesse descoberto isso, então ele não precisaria perder tempo pensando sobre isso. Acalmando o coração, Kayeg manteve o queimador de incenso e inspecionou-o com cuidado. Este queimador não era grande, e era um item comum usado pelas pessoas. Mas tinha uma metade selada, com uma tampa sobre a boca e alguns furos. Era também antigo e de excelente qualidade, mas não era tensão agarrando em tudo. Delicadamente, ele cheirou, mas não havia nenhum odor e, lentamente, ele abaixou. Do que isso é feito? Mesmo depois de um tempo, Kayeg ainda não sabia, mas só poderia ir para a informação impressa em sua mente. Após uma breve pausa, Kayeg abriu os olhos com um olhar estranho. De acordo com a informação em sua mente, este queimador de incenso poderia ajudá-lo durante o treinamento. O queimador em si não tem propriedades especiais, no entanto, se você fosse para colher ervas e queimá-las no mesmo, a fragrância liberada iria ajudá-lo durante o treinamento. Diferentes ervas precisavam de diferentes estágios. Infelizmente, Kayeg tinha algumas dúvidas. As plantas necessárias para ajudá-lo em seu nível atual eram as 3 folhas da destruição, caos, espírito da flor e da árvore inoperante de Daigraz. De acordo com seu entendimento, o valor dessas 2 ervas não eram altas, mas eles eram muito difíceis de encontrar. Elas também possuíam pequenas quantidades de toxinas. Inalado durante um curto período de tempo, estas toxinas fariam nenhum dano permanente, mas ao longo de muitos anos, a acumulação em seu corpo iriam realmente feri-lo. Será que essas 2 ervas serão realmente eficazes em? Estas ervas estavam definitivamente disponíveis no salão contribuição, mas com a personalidade de Man, ele iria cobrar preços elevados para ele. E com apenas alguns pontos em seu poder, como ele poderia gastá-los assim? Havia apenas uma opção plausível. Ele teria que se aventurar nas montanhas de Vento Negro para procurá-las ele mesmo. Kayeg já havia caçado lá antes, então estava bastante familiarizado com a sua geografia e talvez com as ervas estavam lá. Amanhã ele deve ir para as montanhas. Com os problemas atualmente resolvidos, Kayeg lentamente caiu no sono. Mas antes de adormecer, ele verificou a 4ª página de modo a não repetir a ação embaraçosa desta manhã. Infelizmente nada apareceu, parecia que temperado o corpo 4ª etapa não era o suficiente para esta página. Na manhã seguinte, Kayeg levantou-se cedo. O treinamento de ontem já tinha tido um grande impacto em seu cultivo, então naturalmente ele iria fazer pleno uso do pouco tempo que tinha para cultivar. Já que ele não era uma pessoa preguiçosa. Enquanto mergulhando na púrpura leste de ar, gás, que lento, mas com a força do céu e da terra infundido, temperando a grave corpo punho de poder gradualmente desdobrado. Enquanto ele era um estágio mais forte do que ontem, Kayeg ainda não fez muito progresso no punho. Você só pode realizá-lo 20 vezes e quando ele tocou-lhe nas costas, dor torturante respondeu. Suas costas, quadril e ossos todos doíam, eles se sentiram como feijão esmagado. Inalar a boca cheia de gás roxo, seus sentidos corporais como a energia se tornaram mais clara. Seus meridianos todos se abriram e começaram a expelir as impurezas em seu corpo.